Hello World, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos para o nosso segundo vídeo sobre Event Sourcing. Essa vai ser a nossa agenda. Recapitulando, vamos relembrar o conceito principal e aprofundar um pouco mais em snapshots, temporal queries, projections e um exemplo de uma Event Store relacional. Bom, recapitulando então, Event Sourcing garante o histórico de alterações através do armazenamento de eventos. Essa é a ideia principal, da gente ter um histórico ali do que está acontecendo na nossa entidade através do armazenamento de eventos. Eric Evans tem uma frase interessante que ele fala mais ou menos assim: nós devemos modelar a informação sobre a atividade no domínio como uma série de eventos, representando cada evento como um objeto dentro do nosso domínio. E juntando essa frase com o que Martin Fowler fala, que é capturar todas as alterações no estado da nossa aplicação como uma sequência de eventos, eu entendo que fica simples e entendível o conceito, né, o principal conceito por trás desse padrão arquitetural Event Sourcing. Continuando então, o livro que eu usei como referência para esses assuntos que nós vamos falar a seguir é esse, Patterns, Principles and Practice of Domain-Driven Design. Ele foi publicado em abril de 2015 pela ROX e os seus autores são Scott Millett e Nick Toon. Fica a dica, livro muito bom, vale a pena. Bom, snapshots. Pelo Cambridge Dictionary, a gente tem a definição que eu achei interessante, que ele fala assim, que o snapshot é uma informação ou uma breve descrição que dá uma compreensão de uma situação em um determinado momento. Logo, você pensa em um espaço amostral qualquer, no tempo, e, dado um certo momento, você tem um snapshot, que é aquela foto que você tirou daquele momento específico. Bom, trazendo para o nosso contexto aqui de Event Sourcing. Qual que é o problema? Eu preciso ler milhões de eventos e fazer replay desses eventos. Todas as vezes, em toda a requisição que eu fizer, quando eu quiser mostrar uma informação consolidada, eu preciso fazer o replay de tudo? Não, o snapshot traz justamente essa abordagem, que se a gente olhar essa figura, que você encontra lá no livro descrito anteriormente, você vai ver que nós temos, por exemplo, a linha do tempo dos eventos vem acontecendo, e aí, dado um certo momento, você faz um snapshot. E aí, a partir daquele snapshot, é que você vai precisar fazer o replay dos eventos para frente, para você descobrir qual que é o estado atual da sua aplicação, da sua entidade, naquele momento que você gostaria. Vamos pensar então numa coisa mais prática. Eu sou uma pessoa, criei uma conta de banco. Vamos imaginar, minha conta foi criada lá em setembro de 2019, no dia 20. E aí no dia 22 eu fiz um depósito, ou melhor dizendo, eu recebi um depósito. Lá no dia 25 eu paguei um boleto. É, Vejam que todos os nomes definidos aqui nessa figura, eles estão no passado, porque essa é uma boa prática na criação de eventos. Conta criada, depósito recebido, boleto pago, salário recebido e assim sucessivamente. Então, fechando esse parêntese do nome dos eventos, vamos continuar no nosso exemplo. Imagine então que foram acontecendo vários eventos ao longo desse tempo e o meu último evento foi uma transferência realizada. Isso dentro de um pequeno espaço de tempo eu já tenho vários eventos. Isso para uma pessoa física. Imagina para uma pessoa jurídica, se eu tiver muitos e muitos eventos acontecendo no mesmo dia. Então, a probabilidade disso gerar um custo computacional alto para fazer esse cálculo é grande. Imagina daqui a 2, 3, 5 anos eu precisar pegar desde a minha origem até a data atual para eu conseguir saber qual que é o saldo de uma conta corrente de um cliente qualquer. Não faz muito sentido. Então, essa é a ideia do snapshot. E aí, a gente vai entender também que o snapshot pode variar, pode ter cenários que você precisa fazer
um snapshot diário ou de 15 em 15 dias. E talvez outros cenários você vai tomar a decisão por fazer snapshots a partir de uma quantidade X de eventos. Por exemplo, ocorreram 1000 eventos. Ok, vou fazer um snapshot a partir daqui. Então isso vai variar dentro daquele contexto que você está inserido, dependendo do tipo de aplicação que você está trabalhando. Um outro conceito são os temporal queries. O temporal query vai tentar nos ajudar com o quê? Eu tenho um problema que é como obter a informação de algo que ocorreu no passado. Bom, vamos pegar esse exemplo de um cliente de uma empresa telefônica. Ele foi lá, fez um crédito na conta dele de 20 minutos, por exemplo. E aí ele usou esse crédito, tentou fazer uma nova ligação e não conseguiu. Ele liga para a empresa para reclamar, falando que ele ainda não gastou os 20 minutos que ele comprou há um tempo atrás. E aí o que a empresa faz? Cria uma query temporal, vai lá, faz uma consulta do que aconteceu nos eventos de ligação que ele teve e demonstra para o cliente, fala, olha, no dia tal o senhor ligou e ficou 5 minutos numa ligação, no outro dia o senhor gastou mais 10 minutos na outra ligação, no outro dia aconteceu isso, enfim, você consegue, a partir dessa consulta, trazer o histórico dentro de um espaço de tempo que você definiu. Essa é a ideia, então, por trás da Temporal Queries. E nós temos também o conceito de projections. Por exemplo, se eu precisar obter dados de eventos de diferentes fontes, algo como um join, por exemplo, em um SQL database. Como que eu faço isso? Se a gente fizer uma modelagem lá dos nossos eventos e aí dentro de um certo momento eu preciso fazer algo como se fosse uma relação entre eles. Bom, utilizando essa estrutura, esse desenho, nós conseguimos enxergar de uma forma mais clara um exemplo de uma projection feita em cima de 3 diferentes customers com event streams específicos. E nessa projection eu estou querendo selecionar todos os eventos para esses clientes na idade entre 16 e 22 anos, no período entre dia 1º e 5 de março. A partir dessa projection, eu tenho todos os eventos que estão dentro dessa restrição, estão dentro dessa constraint que foi informada na minha consulta. Esse seria então o conceito da projection. Ok, passando para frente, vamos pensar então como que eu poderia criar um exemplo de um event store relacional. Imagina se eu tenho essa estrutura de tabelas, uma tabela de eventos, uma tabela de event sources e uma tabela de snapshots. Elas estão relacionadas entre si. A minha tabela de eventos vai guardar as informações do evento, qual que é o nome, a versão, quais são os dados que estão ali dentro daquele evento, o que é que ocorreu. A minha event source vai definir qual que é o tipo do evento e qual que é aquela versão. E no snapshot ele vai gravar ali o snapshot em si do tipo de evento que eu defini e a versão e o valor do snapshot. Bom, olhando para esse modelo de dados relacional e pensando nos conceitos que nós acabamos de ver, vamos imaginar, seria simples eu criar aqui uma projection, por exemplo? Seria simples eu fazer um relatório de tal forma com que eu consiga criar uma query temporal e trazer informações de uma forma simplificada para o meu usuário conseguir atender um cliente que está com uma dúvida? Bom, olhando assim, fica claro que não é tão simples a gente fazer esse tipo de coisa. Por isso, existem sistemas específicos para criação de Event Store. Eu dei uma pesquisada, achei esses dois, IBM DB2 Event Store e o próprio Event Store DB, criado pelo Greg Young, relembrando que é considerado o pai do Event Sourcing. E talvez existam outros que sejam específicos, né? Não estou falando de NoSQL Database que você consegue implementar essa estrutura, mas eu digo de base de dados específicas para eventos. Se você conhecer, te peço por favor, deixa aí no comentário para trazer conhecimento
para todos nós. Bom, queria agradecer mais uma vez. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre Event Storm. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço. Obrigado.